Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Paulo Licati! Tudo bem com você, Licati? Boa tarde, Paulo Cunha. Tudo bem? Um prazer estar com você aqui. É isso aí. Sensacional, né? Já se conhecemos numa boa ocasião e Exatamente. bacana, e é bom continuar a amizade e troca de ideias. É isso aí. Então, comandante Paulo Licati, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Licati, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 14 de fevereiro de 2023. Oi, Paulo. Eu estou aqui em Vinhedo, mas em primeira mão também agradecer aí o teu convite, né? Muito especial, muita honra, e também é muito prazeroso para mim falar sobre os temas aí propostos por você, que é a parte de gerenciamento de fadiga e tal. Isso aí é um tema que me dá muita motivação aí para estudar e também para passar para as pessoas, né, o conhecimento. Mas eu estou aqui em Vinhedo, né, interior de São Paulo, próximo a Campinas, Valinhos, Uhum. tá bem pitoresco, bem gostoso, Ô, né, e ô, onde a gente tem a oportunidade de acordar com os passarinhos aqui cantando na janela. Ô, Licati, você é natural aí da região ou da aonde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, fui criado na Zona Leste, né, em São Miguel, bairro de São Miguel Paulista, próximo ali ao aeroporto de Guarulhos, né. Uhum, Tive a oportunidade desde pequeno ali estar próximo ali à base aérea, né, da base aérea ali de São uhum. Paulo, né, Cumbica, que hoje é o aeroporto internacional de Guarulhos. Então, desde criança ali naquelas proximidades ali. E próximo também de um grande time, né, de futebol que tem ali naquela região ali. Ei, você é Aí eu corintiano também, Licati, ou não? não vou dar opinião sobre isso. Mas qual é o seu time? Você é Palmeiras? Qual que é? Esse palmeirense pelo meu pai, né, meu pai é italiano, então Ah, sempre foi palestra, sempre falando. Acho que aquilo me motivou também a estar ali junto. que Licati é sobrenome italiano, então, de origem italiana. Mas eu fui criado, né, filho de criação. Uhum. O pai chama-se, né, que me criou, Ernesto Cola, né, também italiano, da Gema, lá de Cortina d'Ampezzo, Itália, e ali foi, né, então, mas no fim tá tudo junto ali, né, tudo italiano, né, criado por um italiano, então a minha cultura é essa. Ah, que legal. Licati, antes da gente entrar no tema específico sobre o seu trabalho de estudo e pesquisa dos fatores de risco de fadiga humana na aviação, eu queria que você compartilhasse aqui comigo, com os ouvintes, um pouco da sua trajetória na aviação comercial, na aviação de carga. Enfim, queria que você contasse um pouco como que nasceu essa sua relação com a aviação. Você contou que viveu lá em São Miguel Paulista, pertinho da base aérea lá de Cumbica, né? Então você estava ali já ouvindo, né, o movimento das aeronaves ali. Mas me conta um pouquinho desse início do seu interesse pela aviação, como é que foi a decisão de seguir nessa profissão? O que você podia compartilhar com a gente? Ah, que legal, Paulo. Essa pergunta aí, ela leva a gente lá para a infância, né? Acho que tudo começa na infância, para qualquer um, né? É o sonho de voar, né? E desde criança, talvez, não sei se indiretamente ele motivado por estar perto da base aérea, escutar as histórias, né, de aviões, e depois ali acompanhar ali a construção do aeroporto internacional de Guarulhos, né, ver a Uhum, inauguração acontecer, os aviões passar, né, um movimento que não tinha, passar pela cabeça da gente ali naquela época. Mas, assim, começa com aquele sonho de criança, aquela vontade, né, de olhar para o céu, de ver aviões e, né, de ganhar presentinho, né? Tudo que era aviãozinho de presentinho já fascinava, né? Então, acho que isso aí já vem lá da infância. E assim, não tinha ninguém da minha família, né? Onde eu fui criado que tivesse uma ligação com a aviação. Muito pelo contrário, meu pai de criação, ele veio da Itália em 1925, e ele falava que quando era criança eles tinham que correr, né, na época da guerra,
porque tinham bombardeios ali, bombardeiros, né, atacando a cidade vizinha, então tinha aqueles negócios de alarme, mas ele contava muito da história de um piloto, eu não lembro o nome da época, mas ele falava muito que era um piloto de guerra italiano, que ele era, assim, tinha uma referência muito grande para eles, né, para os italianos na época, e ele conta quando ele era criança que esse piloto ele veio falar com eles lá na cidade dele, e aquilo ele também gostava, e talvez acho que também foi uma boa motivação para ele me incentivar, né? Quando eu falei que gostava de aviação, também para me incentivar para ir para esse lado. Então, ele mesmo, talvez até isso também, né? Porque ele contava que tinha um comandante lá, um piloto de guerra, que ele foi herói lá, e para eles Uhum. era uma coisa muito importante. Eu acho que, de repente, acho que aquilo também foi, eu também quero ser herói, não sei, eu acho que foi E mais a ou menos. partir desse sonho de voar, como é que foi esse seu processo assim de realmente entrar num curso, né, de piloto privado, depois passar por todos os processos, né, que demandam um investimento de tempo, de dedicação, também financeiro. Como é que foi na sua história? Eu acho que o desafio, né, eu acho que vem muito da criação, né? O desafio ele veio desde da infância e tal, e quando chegou na parte da adolescência, por volta dos 13 anos, 14 anos, né, a gente começa a ter as vontades da gente, né? E é uma coisa que meu pai sempre falava, falou, aqui na minha casa vai ser do meu jeito, se você quiser do teu, você trabalha, consegue o seu dinheiro e vai atrás. E foi legal, porque eu não encarava aquilo como uma maldade, né? Eu encarava aquilo como um incentivo. Eu falei, poxa, é legal, porque eu via meu pai, minha família trabalhando, e eu achava que aquilo era, né, um bom exemplo, né? Eu via aquilo com bons olhos, não via o trabalho como, vamos dizer assim, como muita gente fala, como um fardo, né? Não via o trabalho como um sofrimento. Muito pelo contrário, era o trabalho que enobrecia, né? Meu pai, a família, e aquilo, todo mundo, o trabalho o pessoal gostava, elogiava, né? Então aquilo era uma coisa bacana, e eu via aquilo também como uma coisa bacana que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí, com 3 anos e meio, eu fui trabalhar de office boy. Meu primeiro trabalho foi na Nestlé, né, como office boy ali, entregando pastinha queimando sola de Uhum. sapato ali e eu fui aprendendo a dar valor, né? Então aquilo ali, como office boy, sofria muito no frio e no calor, e quando eu entrava numa agência bancária, em qualquer escritório, e via que o conforto das pessoas dentro de um ar-condicionado, com um cafezinho, falando, nossa, um dia eu queria estar aqui, né, no escritório, não precisava ficar, depois de sofrer de ralar, mas aí a gente vai aprendendo a dar um valor nas coisas, né? Uhum. E assim foi. Depois fui trabalhar no Unibanco, na época, né? E aí eu entrei no conforto da salinha com ar-condicionado e tal. E aí comecei a ver que aquilo também era muito fechadinho, né? Era muito sufocante, bacana, tal, legal, confortável, mas, poxa, era só aquilo, né? Precisava de mais, precisava sair para fora. E aí, né, com o dinheirinho que eu tinha ganho, comecei a mexer com carro, comprava carro, vendia carro junto com o irmão que tinha uma loja, ajudava ele também me ajudava a fazer uns negocinhos, e aí eu juntei um dinheirinho para, tinha um dinheirinho. E aí um dia eu conversei com meu pai, falei que tinha essa vontade e que eu estava disposto a colocar esse dinheirinho que eu tinha ganho, né, nesses Uhum. anos, para voar, mas precisaria da ajuda dele também financeira, que não ia ser fácil, né? E meu pai topou. Um dia a gente levei ele no Aeroclube de São Paulo, ele foi lá, conheceu, e aí falou, fala com a sua mãe, né? Que aí nessa é uma decisão que ele poderia falar assim, minha mãe falar não, então seria problema. E aí conversei com ela, fomos lá e tal. E aí no fim eles acabaram topando. E aí eu entrei no mundo da aviação, no Aeroclube de São Paulo, acho que em 1986, 87 por aí. E aí me dediquei totalmente para aviação, esqueci o resto. Acabou, aí minha vida fora acabou e entrei para o mundo aéreo, né? E Que aí bacana, que legal. me formei, tirei meu piloto privado, piloto comercial, IFR, e aí dei uma sorte muito grande que na época, né? Aí quando eu acabei também, falei, e agora, né? Fica que nem cachorro quando corre atrás da roda de carro, né? Porque acabou, eu falei, e o trabalho, né?
Aí eu já não tinha mais dinheiro, já não estava, né, aquela, ou almoço ou janta, quando era mais ou menos assim, né? Que a gente acaba. A parte difícil é para todo mundo, o almoço ou janta, mas. E aí fomos, né, ia todo dia, mas não perdia esperança, todo dia estava lá no aeroclube, de vez em quando passava alguém, me levava para voar, ia feliz da vida, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, dependia. E um dia estava almoçando no aeroclube de São Paulo e escutei dois pilotos, né, comendo ali no balcão. Na época era os pratos chamavam onde, né, depois foi aquele bar da Brahma, né, mas antes era o bar do aeroclube, o Dante que tomava conta ali. Aí era, os pratos chamavam Tupi, Cherokee, era o nome dos aviões. Quando você tava durão, você comia um Cherokeezinho 140 mil, um Tupizinho que era um pouquinho melhor, já vinha com ovo, né? E aí tinha o Curisco, Sêneca, dependendo do nome do avião, do nome do prato era melhor, né? Dois colegas falando do lado que o Ministério da Aeronáutica estava oferecendo uma bolsa de estudo. Na época, acho que o governo tinha feito um acordo com a Argentina, que eles estavam vendendo alguns aviões lá, que era o Tucano, e em contrapartida eles tinham que comprar alguma coisa deles, aí compraram o Bueiro, né, uma coisa assim. Tal. E aí eles começaram a, a olhar para a instrução de uma maneira mais sistêmica, né? Então, voltar àquela a metodologia, um processo, né, para dar instrução do aluno antes de ir para o avião, fazer um briefing, conhecer, né? A minha primeira aula foi assim, eu entrei no avião, primeira vez, o instrutor, que eu não conhecia, também falou, puxa o freio de mão, né? Aí eu olhei assim e falei, isso aqui é que não é do Fusquinha, né? Puxei, era o plato, né? Parecia a alavanca do freio de mão do Fusca, quase arranquei na mão, o cara, pelo amor de Deus, você tá fazendo... Eu tô puxando o freio, falei, mas não é esse. Para mim era igual do Fusca aqui, né? E assim foi. E aí, nesse curso, né, o Aeroclube poderia indicar 2 instrutores. O Aeroclube de São Paulo não tinha indicado, né, na primeira turma, porque eu não sei se as correspondências se perderam ou receberam alguma informação lá. Às vezes acontece, né? E aí eu fui falar com o diretor técnico, né, que era o Coronel Rodrigues na época, e ele falou que não, que isso aí... falou, olha, cara, você tem que tomar cuidado, filtrar o que as pessoas falam, porque às vezes tem muita gente que fala coisa que nem sabe. Falou, mas se você me trouxer isso aí por escrito, eu te indico lá. Isso era numa sexta-feira, né, Paulo? E o limite era aquele dia, né, até às 5 horas da tarde. O Aeroclube tinha que indicar alguém. Eu tinha um Fusquinha branco na época, eu subi lá 23 de maio, saí ali do Campo de Marte, fui até lá, conversei lá eu fui recebido, aí o cara falou, olha, eu não tenho nada para te dar oficial, escrito, mas a informação é essa, vai lá e fala para o seu diretor técnico, lá para o Coronel Rodrigues, que quem falou aqui foi o Coronel fulano de tal do DAC, aqui do Serac, né? Uhum. E se ele não mandar a cartinha até as 5 horas da tarde, vocês vão perder de novo aí essa oportunidade. E a oportunidade era uma oportunidade de ouro, porque eles ofereciam um curso teórico, né? Na Ilha do Governador, na antiga EAPAC, onde você passava 2 semanas lá aprendendo técnicas de ensino, plataforma, de como dar uma aula, né? Tudo bem legal, bem legal. Eu uso até hoje esse aprendizado. E depois 40 horas de voo num aeroclube, os quais aeroclubes foram destinados a aeropoeiros. E assim foi. Aí conseguiu, deu certo. Na época eu me lembro que o Souto fez comigo, ele dava aula de regulamentos, né, no Aeroclube de São Paulo. Ele acho que trabalha até hoje, faz tempo que eu não falo com o Souto, como controlador de voo ali na Torre São Paulo. E a gente fez. Ele estava junto ali na hora que ele viu que estava acontecendo o movimento, ele falou, não, pode pôr meu nome. Aí o pessoal falou, não, mas a gente tem que chamar o mais antigo aqui. Aí até o Souto entrou no meio e falou, não tem tempo para chamar o mais antigo, para consultar o mais antigo. Na próxima vocês consultam, mas hoje é agora. É agora, exatamente. Tá decolando, né? A oportunidade tá passando, tem que embarcar nessa. Para fechar a porta e ir embora. É exatamente isso, Paulo. A porta estava fechando e não dava para esperar. Mas ninguém entrava. Não tinha como sair na rua e perguntar, alguém quer ir mais antigo que o Licati? Não tinha.
Então, as oportunidades, eu acho que são que nem eu, né? Tem cabelo na frente um pouquinho e careca atrás. Pega quando ela vem, porque se passar, você não pega mais, né? Isso está falando de que ano, Licati? Que você falou em 87 e entrou no Aeroclube de São Paulo. Aí, Então, isso aí 89, mais ou menos, assim? aí, entre 88 e 89, porque eu fiz tudo muito rápido, Paulo. Quando eu entrei lá no Aeroclube de São Paulo, eu acho que com essa força de vontade de voar, esse sonho se tornar realidade, foi tudo muito rápido, né? Então, em 2 anos eu já tinha piloto comercial na mão, já tinha passado nas provas do DAC, já estava Uau! fazendo tudo que eu investi tudo, eu entrei de corpo e alma ali, puf. E aí de repente, puf, quando a gente consegue pela sorte, né? E é aquela história de estar na hora certa, no lugar exato, no momento exato, as oportunidades acontecem. Para mim foi dessa maneira. E atento, né, às oportunidades, né, e assim, ligado. E uma pergunta que eu tenho, curiosidade, é, antes de você ingressar no Aeroclube, você já tinha tido uma experiência de voo? Como é que você ficava namorando lá o Aeroclube? Ia de vez em quando? Como é que era? Eu só queria entender, assim, se você já teve a experiência de voo antes de começar a voar como piloto, né? Interessante, mas eu nunca tinha entrado no avião, Paulo. Olha só. Minha primeira vez que eu entrei dentro de uma aeronave na minha vida foi na primeira aula de instrução. Foi o primeiro contato que eu tive com o Aeroclube foi quando eu levei meu pai lá para que eu falei do meu sonho que eu gostaria e depois que eu levei minha mãe lá. Foi assim, foi as primeiras vezes. O avião até então eu só olhei da seca de fora, não tinha nem entrado ali. A primeira vez que eu pisei no avião foi na minha primeira aula. Foi assim, foi um amor à primeira vista, e foi uma coisa muito louca ali. E Licati, aí só então você teve essa oportunidade de fazer esse curso de instrutor. E aí, como é que foi? Continua, vamos só para retomar. Aí você foi para o Rio, fez esse treinamento, conta mais um pouco. Foi, então, aí ficamos lá 2 semanas, né? Então, o combinado era o seguinte, né? O Aeroclube indicava, né? O Ministério da Aeronáutica dava a parte teórica e as 40 horas de voo, mais passagem aérea de deslocamento. No caso, era sair de São Paulo para ir para o Rio, né? Aí foi a primeira vez que eu voei num jato para baixo, então, foi muito rápido, né? O negócio. Aí fui até o Rio, que fazia Guarulhos Galeão. Aí passei lá essas 2 semanas e depois, já acabando o curso lá da IAPAC, cada um foi designado para um aeroclube. Para mim, o designado não foi pedido, não era uma solicitação, era imposto lá por eles, e também pouco importa onde fosse, porque era tudo de graça, né? Uhum, Foi o aeroclube de Belém Novo, no Rio Grande do Sul, que é um aeroclube de excelência até hoje, né? Uma escola de aviação de excelência. uhum. E a única coisa que o aeroclube precisava pagar, quer dizer, que aí no fim acaba ficando por encargo, era a alimentação, que aí também a pessoa falou, como não dava para entrar no orçamento nem nada, eu falei, não, isso aí, a gente dá um jeito aí para comer. E depois, a hora que nós chegamos lá no aeroclube de Belém Novo também, fui muito bem recepcionado, e até o pessoal falou, vocês são bem-vindos aqui, se tiver dinheiro para comer, come, se não tiver, vai comer do mesmo jeito, e vai ser importante é que vocês saiam daqui bem preparados para, né, cumprir aí a missão aí de instrução. E assim foi, né? Foi legal, aprendi a voar o avião convencional, né, que eu era o voeiro. Nunca tinha voado Paulistinha também, não tinha noção do que era um avião convencional. Aprendi a voar ali, tive que solar em 10 horas o avião. Foi muito gostoso, foi sensacional. Fazer navegação solo ali, cruzando Guaíba, indo para toda aquela região lá. Nossa, até hoje eu me lembro dessa fase aí, foi muito bacana. Lá desse curso, né? Que o curso também não era uma obrigação, era o clube nem. Como a coisa foi tudo muito rápida, Paulo, foi numa sexta-feira isso aconteceu, aí consegui mandar lá o nome, na quarta seguinte liga alguém lá do DAC, lá do Rio de Janeiro, já marcando, acho que eles mandavam, acho que chamava PTT, não sei, PTA, uma coisa assim, que era um número de uma passagem, Aham. para tal dia estar embarcando para lá, e onde eu ia ficar. Foi tudo muito rápido, a coisa aconteceu. Aí na volta do curso eu fui agradecer, né, o chefe Edson, Willy Fronte, né, que era o chefe lá da
caras lá dos pilotos, dos instrutores no Aeroclube de São Paulo. Foi agradecer o senhor Miguel Salerno, que era o presidente do Aeroclube, né? E nessa ocasião, o presidente Miguel Salerno falou assim: olha, eu queria falar uma coisa para você não precisa responder agora, pode ir para casa pensar, mas se você quiser, já que você fez esse curso aí pelo Aeroclube de São Paulo, se você quiser vir dar instrução aqui, você conversa. Eu falei, quando ele estava falando, eu falei, não, já pensei, não. Legal. Já pensei. E aí ali já comecei a dar instrução no Aeroclube de São Paulo, mesmo com poucas horas de voo, aí me colocaram, né? Então eu fazia aqueles voozinhos de demonstração para quem estava chegando, os primeiros voos, enfim, né? Fui faseando, e aí os alunos nas primeiras liçõezinhas, aí né, fui dando as aulinhas teóricas, né, que eu tinha aprendido lá na IAPAC, aquela preparação, né, que até hoje eu acho que tem, né, lá no Aeroclube, porque essa parte de preparação teórica a gente tinha na aviação, pelo que eu lembro, quando eu entrei, a gente estava meio assim, ninguém dava muita importância, eu acho que uma época que eu não sei se eles voaram muito e aí esqueceram, né, e depois aí nessa época voltou, e aí voltou comigo, né, que eu comecei a dar instrução, preparei a aulinha, tudo que eu tinha aprendido na IAPAC, né, e ali no Belém Novo, um briefing, um debriefing, né, então foi legal essa parte de padronização, assim, e o Aeroclube de São Paulo deu essa oportunidade, né? Eu lembro até hoje das aulinhas que eu dava, corria de medo de dar aula, até hoje, não gosto muito, mas, e aí foi legal, foi perdendo, passando essa cultura, né. E foi nesse processo, foi ganhando horas de voo e também experiência, né, Alicate? Sim, não, voava muito. O Aeroclube eu ainda peguei numa época que o instrutor ali, o instrutor de voo, a gente voava 80 horas no mínimo no mês. Tinha muito aluno ainda, tinha muita gente, o pessoal chegava cedo ainda no Aeroclube para garantir o horário de voo, né? Então era tudo cronometrado. Você saía com o aluno, tinha que dar instrução, mas tinha que voltar, porque a hora que chegava já tinha outro. E às vezes você passava o dia inteiro dentro do avião, o dia inteiro. E aí voei bastante lá. E aí começa indo as fases, né? Então aí você vai evoluindo ali dentro e chegou a hora de voar cênica. Aí nesse meio tempo, para voar um bimotor, né, que eu não tinha ainda, aí eu já estava pagando, né, com as horas ali do Aeroclube, né, que eu dava instrução, mas eu dava dinheiro ali para pagar meu multimotor. Chequei o multimotor e sempre começou a aparecer lá uns freelance, né, alguém tinha avião, mas não tinha piloto, e aí você vai voando com um, vai voando com outro, um gosta, o outro não gosta, e aí no fim a coisa foi rodando, né. Aí eu tive um emprego na L Ranger, que chamava, que era um senhor que tinha várias empresas de rádio, né, AM, FM e tal, e de vez em quando ele fazia essa visita e voava com ele. Aí fui voar um Xingu, que era os meus instrutores lá no Aeroclube, que foi o Agramonte e o Vieirinha, né, que eles saíram para voar um Xingu, e eles falaram, pô, tá muito pra gente aqui, vem fazer parte aqui do time. Aí fui voar com eles. Primeira vez fui comprar um pneu pro Sene, que eu me lembro que eu estava ali em Congonhas. Aí eles estavam dando partida no avião. Falou, vem cá. Falou, pô, eu nunca vi esse avião, eu queria entrar. Então entra aí. A hora que entrou, fecharam a porta. Falou, a partir daí, Vieira, mas vocês vão, falou, nós vamos para São José. Falou, não, mas eu não posso. Não, já era, está sequestrado, vai junto. Aí eu fui com eles, despretensiosamente, chegando lá, a gente almoçou, ele falou, a gente tá precisando de um cara para compor tripulação com a gente aí, você não quer? Eu falei, pô, como assim? Não. Aí me explicaram, eu enfim acabei aceitando, aí fiquei voando com eles, e aí foi até entrar na VASP. Mas olha só, tudo isso que eu tô te contando aconteceu muito rápido, né? Em 91 teve a provinha na VASP lá, aí eu fiz, passei, entrei na terceira turma, e aí foi de 91, aí eu achei que ia me aposentar no MD-11, né? 2 anos depois veio o downsize lá na VASP. Então, e na VASP, Licati, queria só registrar e te perguntar sobre essa sua passagem na VASP, né? Que é uma companhia foi uma companhia tão importante, né?
no Brasil e, sobretudo, né, no estado de São Paulo, né, nós paulistanos, tal, que sempre tivemos esse contato com a VASP, esse carinho. Na VASP, então, você voou o 737-200 e também o MD-11, foi isso? Não, não. Não. Eu achava que ia me aposentar no MD-11. Ah, tá, entendi, Eu entendi. entrei para voar 737. E aí, quando a gente foi lá, não sabia se era 300 ou 200, né? Porque eu entrava para começar por aí, né? Aí fui designado para ir para o 300. Legal, né? Avião moderno e tal. E aí, no finalzinho de 92, veio um downsize lá, uma situação bem ruim para a VASP, e aí eles tiveram que demitir um monte de gente, devolver avião. Tinha uma história política lá, eu acho que a VASP, na época, ia... Isso quando ela uma- era ainda estatal, né? Não, já Não? era do Wagner Canhedo, né? Ah, tá. Na época do Canhedo. Aí, bom, aí fui demitido, o pessoal de MD-11 também, devolveram MD-11, também um monte de gente foi demitida. Aí, no final, em 95, eles começam a chamar de novo. E aí eu voltei. Uns já estavam empregados fora, né? Muita gente foi voar na China na época, tal. Cada um foi tomou seu caminho diferente. E eu acabei voltando para a VASP. E aí, 3 anos depois, fui promovido, né? Em 98. Aí fiquei até 2004, quando a VASP estava quase já parando. E quando a Gol começou a admitir, né? Foi justamente nessa transição, a VASP quase parando e a Gol ela estava meio que impedida de crescer, né? Por algum problema lá com o governo não queria deixar Uhum. a VASP nem Varig, tinha uma limitação ali política. E aí quando eles liberaram, eu consegui pular para a Gol, estava com 30 aviões naquela época e ficar até 2013. Aí foi de Uau. 2004 a 2013 quando parti para a moda, que é onde eu estou hoje. Uau, então, aqui, para os ouvintes aqui entenderem o seguinte, ó, comandante Paulo Licati, isso falando em linha aérea, né, comandante, ó, vê se eu estou certo aqui com as informações. Mais de 17 mil horas de voo. É. Piloto do Boeing 737-200 na VASP por quase 14 anos, do 737 Next Generation da Gol, quase 9 anos, né? E há 10 anos ele também comanda Boeing 737 na Modern Logistics, que é uma empresa de carga, né? Conta um pouquinho essa diferença entre o transporte de passageiro e de carga no quesito assim da preparação do voo. É muito diferente, comandante? Não, Paulo, é uma coisa, né? A única diferença que a gente tem é que o voo ele parece ser assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, não estou falando na dos outros, né? Como piloto é muito tranquilo, muito mais tranquilo, porque você não tem tanto falatório ali, né? O passageiro isso, o passageiro aquilo, porque cada passageiro que entra é cada é um ser humano, né? E cada ser humano que vem, às vezes ele traz consigo aí as coisas de fora, né? E às vezes essas coisas não boas, né, se manifestam ali dentro e traz um problema ali, uma preocupação para a tripulação, para a segurança, inclusive, né? Então, o voo de carga você não tem isso, né? Então, geralmente você chega ou o avião já está preparado, né, todo carregado, ou então estão terminando de carregar, você vai tomar ciência ali do que você vai estar levando, né? Se tem algum artigo perigoso, em qual posição que ele está, né? Combustível, rota, mas isso aí a gente já faz antes de sair de casa, praticamente, né? Pelo seu interesse, né? O piloto, antes de você sair para voar, você já vai estar olhando os motantes, já vai estar vendo o seu planejamento. A hora que você vai para o avião, você já está, assim, você está ciente do teu Das voo, o condi- que vai Uhum. acontecer. Então, geralmente é isso. Então é um voo muito tranquilo. O voo de carga para o piloto é muito bacana, muito gostoso assim, de fazer. Embora o pessoal fale, não é passageiro, parece que não dá importância, né? Que é o cargueiro, mas na verdade é um voo muito sossegado, bem tranquilão. Porque outro, como você falou, né? Você não exige dessa relação de contato humano, né? Um passageiro
que faz alguma coisa, e a gente tem visto aí tantas coisas acontecendo, né, nas cabines hoje em dia, que, quer dizer, o comandante, a função dele, que é ali focar no voo, na segurança operacional, ele tem que ficar, de vez em quando, administrando lá situações que são totalmente fora da tarefa principal, né? E faz parte, né? Um passageiro nervoso ali, mais agressivo, ele pode trazer problemas sérios ali no voo, né? Então tem que ficar atento ali. E isso realmente às vezes te tira atenção, né? Porque você tem que estar prestando atenção no voo, numa operação ali delicada e, pô, as informações às vezes chegam lá atrás, lá como, né? Às vezes Que- não é nem isso, nem um passageiro não desejado, né? Com um comportamento inadequado, mas às vezes uma pessoa que passa mal, né? Um socorro que você tem que dar. Então, você tem muita. Um exemplo, uma vez estava fazendo um voo de ponte aérea, já na final, aí toca o interfone, né? Tem um sinal lá específico, aí, pois não, olha, tem uma passageira que está passando mal, está com parada cardíaca, estão tentando ressuscitar aqui, tem 5 pessoas em pé. Aí, tá, a informação é essa. Aí, que você está com a pista na frente, passageiro passando mal com parada cardíaca e 5 pessoas em pé. Aí você tem que tomar uma decisão muito rápida. Né? O que você vai fazer? Você vai pousar para socorrer, mas tem 5 pessoas em pé que podem se machucar. Então tá bom, vamos descontinuar a aproximação. Nesse meio tempo a gente consegue pedir o auxílio de terra, né, para os médicos até eles, e vai ser o tempo da gente estar pousando. Então, você vê que parece que não, às vezes num voo que vem tranquilo, naquele momento acontece tudo, e você tem que estar ali para tomar uma decisão e ver o que é melhor, fazer uma avaliação, né, para decidir. Então, esse é um exemplo que Sim. realmente na carga não acontece. Sim, perfeito, perfeito. Licati, ainda queria te perguntar sobre o Boeing 737, que é o meu favorito como passageiro, que eu tive a oportunidade muitas vezes de voar nos da VASP. Inclusive, eu acho que você já comandou algum voo aí que eu peguei, viu, comandante? O da Gol também, enfim, eu adoro o Boeing 737. E eu queria que você contasse um pouco dessa aeronave, que você tem tantas horas de voo, o que você pode contar um pouco, você que já passou por vários modelos, né, várias gerações do 737, o que você podia registrar um pouquinho sobre essa super aeronave? É assim, né? Eu tenho a saga do 737, né? Eu conheço pilotos aí que já passaram pelo 737, 67, 47, 787, Buzz, vou tudo. E eu falei, pô, eu só no 37, né? Mas não, é com muita alegria que eu tenho essa experiência, né, de conhecer. E até hoje, né, tem muita coisa que a gente vai aprendendo. Não é assim que eu estou tanto tempo na aeronave que não aprende. Muito pelo contrário, todo dia tem uma coisa nova para aprender. Se não estiver aprendendo, está revivendo alguma situação já no passado. Uhum. E é um avião que voa desde a década de 60, né, Paulo? Então, ver mesmo com as modernidades que vão acontecendo, é um avião extremamente confiável, né? Pelo que ele voa no mundo, né? Tantas horas de voo, tantas operações que a gente tem, é um avião parrudo, é um trator na aviação, um avião para qualquer hora. E é um grande caso de sucesso da Boeing, né? Daquela geração de aeronaves que, como o 747, que foi descontinuado a produção, mas assim, são projetos originários, né, dos anos 60, mas que estão até hoje aí fazendo muito sucesso e transportando a gente aí pelo mundo, né? E para o Brasil, uma aeronave perfeita, né, Elicate, o 737, para as operações, o tempo de rotas, a autonomia, né? Não, para a gente ele atende bem, né? Agora com o SFP, né, o Short Field Performance, né, até com o Max, que eu não tive a oportunidade de voar, mas você vê que tem uma autonomia muito boa. Então, eu lembro que a gente fazia com breguinha lá Brasília-Porto Velho, Brasília-Manaus, e às vezes você não tinha espera, né? Era o combustível contado para você chegar e se não desse, para ir para um alternado, né? E o tempo naquela região norte, a norte do país, ela, às vezes, quando fecha um aeroporto, fecha tudo de uma vez. Então, o combustível ele é
é um recurso que a gente tem que ter na mão ali quando vai lá para aquela banda de Manaus, desejado. Imagino. Comandante, Licati, eu queria agora que você entrar nos assuntos, né, nos seus estudos sobre fatores de risco de fadiga humana. Eu sei que você é um estudioso, pesquisador dessa área. Queria que você contasse um pouco da parte científica também envolvida nesses estudos. Queria que você contasse e explicasse aqui para mim e os ouvintes aqui que estão acompanhando, amigos da aviação e também amigos que não são diretamente ligados à aviação, mas que eu acho que é um assunto muito bacana para compartilhar. É muito interessante, Paulo. Eu falo assim, bem incentivado sobre esse tema, não só por mim, mas também para trazer incentivo a outros, né, que estejam na profissão ou que não estejam na aviação, mas que de alguma maneira possa ajudar ali a sua profissão, principalmente se estiver do lado operacional, né? Na verdade, como eu comecei a voar cedo e voar muito, né? Foi aquilo que a gente conversou. Quando eu entrei na aviação, eu fiquei lá pensando numa oportunidade, que a oportunidade apareceu, aí não saía de dentro de avião. É por isso que meu pai falava, depois que eu fui entender, cuidado com o que você quer na vida, filho. Que a hora que acontecer, você não vai reclamar depois. Né? Então, você quer voar, você vai voar muito. Né? E foi isso que aconteceu. E eu não tive tempo de fazer um curso superior. Então, isso para mim era muito chato, porque quando eu chegava para fazer qualquer currículo, qualquer coisa, formação, né? Pô, segundo grau, né? Então, quer dizer, hoje qualquer um tem uma universidade, né? Um curso superior, né? E aquilo para mim, poxa, já com 40 e poucos anos, né? Ficava meio triste de não ter um curso superior. E foi quando começaram a aparecer os EADs, né? E a universidade aí em Morumbi, ela fez uma parceria com a Gol para criar um curso de aviação civil, né? Com o professor Gaspar, né? Que foi do AG, né? Da Polícia Militar. Depois ele liderava, era o coordenador desse curso. Ela fez um acordo com a Gol e a gente participou do primeiro curso em Company, né? De gestão de empresa aérea, onde você sai com título de bacharel em aviação civil. E eu morava em Avaré. Nesse meio tempo eu conversei com a minha esposa, até meio um pouquinho contra a vontade dela. A gente acabou vindo para São Paulo para mim poder fazer esse curso. Falei, poxa, não quero terminar minha vida só com segundo grau, quero ter um curso superior. Uhum. E aí foi muito legal, porque quando a gente saindo um pouco dos temas, né, de manuais de avião, de tráfego aéreo, essas coisas tudo, começou a abrir minha cabeça, quando eu comecei a ver outras coisas, né, outros horizontes, né, a cabeça da gente se abre, né, não tem jeito. Ainda mais quando você está mais velho, porque aquilo já vem de um conhecimento, de uma necessidade, quando você vai lá e começa a ver que tem solução dos problemas, pô, aí que você fica louco, mano. Parece que abre a porta de um outro mundo, né? E aí, no final do curso, tinha que fazer um tal de TCC, e aí a gente teve aula de iniciação científica, aquela coisa toda, como para todo mundo, e eu vi que aquilo ali poderia ser algo mais, né, do que um simples TCC, uma revisão bibliográfica. E eu fui procurar o pessoal de fatores humanos da Gol para ver se eles precisavam de algum incentivo, né, de alguma coisa, algum tema que eles poderiam gostariam de levar em frente, que não teriam tempo e tal, e o curso era em company, na empresa. Na minha cabeça funcionava assim, seria uma maneira de retribuir a empresa por essa Perfeito. gentileza que eles estavam Perfeito. fazendo, né? E aí eu conversei com o psicólogo Maurício, né? E aí ele falou assim, como um bom psicólogo, ele me retornou a pergunta, falou, olha, Ricardo, o que te afeta como piloto? Eu falei, fadiga, né, velho? Isso aí, esses horários da madrugada, pelo amor de Deus, né? Aí ele falou, te incomoda? Eu falei, muito. Eu falei, então vai lá atrás nesse tema aí. Um bom tema, cara. Eu falei, sério? Ele falou, e como é que como eu começo? Ele falou, não sei. Dá teu jeito aí, se vira. Arruma uma solução para isso. Eu acreditei nele, fui, né, e aí comecei a pesquisar quem que fazia trabalho com pilotos. Aí achei o professor Marco Túlio de Mello, do Instituto do Sono, que na época ele
ele tinha CENSA, né? Centro de Estudo Multidisciplinar em Sonolência e Acidente. Eles tinham muitos estudos, mas ligado mais a caminhoneiro, né? Então, até hoje, até aprendi com ele lá, toda vez que você vê um caminhão que sai para a estrada na diagonal, né, geralmente, falou assim, essa é a proporção, é um indício de que o motorista dormiu, né? Que o motorista dorme, pende para um lado e leva a direção junto e ele sai, né? E até ele falou, pô, isso é um absurdo, porque tantas famílias ficam aí a míngua, né? Porque o pai, o caminhoneiro ali, no caso, seria o cara que está trabalhando para sustentar lá. Muitas histórias, né? Depois de um acidente com o caminhoneiro, a gente escuta assim, a gente estuda por que os caras tomam arrebite, por que isso. Bom, aí tem um monte de coisa aqui. Ele falou, mas para aviação tem muito pouco estudo. Né? Não sei por quê. Até ele falou assim, não sei por quê. Por que a aviação ela é tão carente de estudo em sonolência e acidente? Aí, nessa época, ele dá um curso de saúde, estava dando um curso de saúde do trabalhador lá. Ele falou, mas eu tenho uma pessoa da aviação que está comigo e está fazendo uma pós-graduação em saúde do trabalhador. Inclusive, está fazendo um trabalho aqui, mas eu não vou te dar, não vou te mostrar para não te contaminar, porque nós vamos fazer outra coisa. Aí ele já gostou, né? E aí me apresentou o professor Franco Nossi, lá de BH, que ia começar um estudo com os pilotos da Força Aérea da Marinha, lá em São Pedro da Aldeia. E esse professor ia colher saliva, né, para ver variação de cortisol antes e depois de uma missão, né, da decolagem lá que eles faziam. E ali, conversa daqui, conversa dali. Depois de 6 meses de conversa, né, eles me orientaram o seguinte, falaram, olha, vamos fazer um trabalho, uma pesquisa que ela não é invasiva, né, então isso já é muito tranquilo, porque você não precisa tirar sangue, não precisa tirar saliva, coletar saliva de ninguém, não precisa tirar nada de ninguém. E isso já elimina muitas etapas aí nessa parte de pesquisa, né? Você não vai estar usando nada de ninguém ali. Mas tem um questionário que chama BRANS, que é Brazilian Mood Scale, que é variação de humor, né, durante o dia. E o humor ele te dá muita variação, quando você está sonolento, teu humor fica negativo, né? Eu falo, olha, é uma coisa que parece simples, mas ela vai trazer muito resultado. E a gente fez essa primeira pesquisa, era um questionário, né? E aí eu saí, aí vem aquela história, como é que eu vou fazer isso, né? A empresa não vai deixar eu fazer. Aí eu falei, bom, tá, se eu fosse fazer na empresa, eu precisaria da autorização da empresa, mas eu não vou fazer uma pesquisa com a empresa, e sim com meus amigos aviadores. Aí, como na história, Paulo, assim, tudo que não é proibido é permitido, eu falei, não tem nada que proíba de eu pedir para um amigo responder um questionário para mim. E aí foi essa a ideia, né? Então, eu saí lá para o aeroporto, às vezes ia lá no cafezinho, lá em Congonhas do Saguão, quando passava alguém, vem cá, tal, aí conversava, falava, estou fazendo um curso assim, assim, assado, pô, responde isso aqui para mim quando você estiver voando, tal. E aí o pessoal fazia lá aquele termo de livre consentimento, né? E respondia aquelas pesquisas lá e me devolviam, deixava na minha pastinha, tal, sigilo total, né? A pessoa até se identificava, você até sabia quem é, mas é lógico, dentro desse termo de consentimento você tem que resguardar o sigilo, né? E aí foi muito legal, porque aí como tinha uma pessoa, né, de uma empresa aérea já fazendo esse curso com o professor Marco Túlio, foi legal que a gente foi complementando um trabalho ao outro. Né? Esse primeiro trabalho, ele estava, essa pessoa ela conseguiu, né? Ela chama Débora, né? Era psicóloga nessa empresa, muito gente boa. Ela estava fazendo uma avaliação de eventos FOCA, que o FOCA é aquele do Flight Operation Quality Assurance, que é uma qualidade do voo que a gente tem. Se o piloto aí dali consegue ver se você estava estabilizado a 1.000 pés, a 1.500, aí depende do padrão da empresa, você estava voando dentro das velocidades recomendadas, né? Esse é o que reproduz, seria o caixa preta, né? Antes de ir para a caixa preta, ele passa por uma parte digital que manda a informação para o FOCA, ou também pode tirar lá da caixa, vamos dizer assim, que é caixa preta. Sim, os dados do voo, né? Que
tem que estar dentro daquele padrão pré-determinado pela companhia, né? Se está seguindo todo aquele protocolo, mais ou menos isso. Exatamente, né? Todos esses dados até que seriam utilizados para uma própria investigação, né? Pelo CNIPA ali. Caixa preta, né? Uhum. Dados do motor, enfim. Bom, aí ela pegou lá umas 150 mil horas de voo, analisou e viu que horas que mais ocorria essa parte de problema, né? De eventos, né? Vamos dizer assim, eventos classe 3, né? Não um acidente, mas que daria uma tendência, né? Se nada fosse feito, poderia ser uma tendência poderia ser, né? Não estou dizendo que seria, mas poderia ser. E que precisaria ser trabalhado para mitigar o risco. Então, ela começa a observar que no período da meia-noite às 6, embora tenha menos voo, proporcionalmente tinha quase 50% a mais de eventos, né? E esses eventos eram assim, tinha bastante chegando, mais, ou melhor, chegando, né? Porém mais na saída, na decolagem, né? Então os pilotos, né, que foi demonstrado ali, erravam mais na decolagem do que no próprio pouso. Aí isso começou a chamar atenção, porque a gente acha que uma longa jornada que vai ser o problema, né? Que o pessoal muito cansado, chegando na madrugada. Mas não, quando você interrompe um sono, né, durante a madrugada, que você sai, vamos dizer assim, na inércia do sono, aquilo já é um risco grande. Então, olha só, que uma pesquisa traz de aprendizado, né? Bom, tudo bem, bacana essa pesquisa da Deb, muito joia, e nós fomos para fazer, então, essa pesquisa orientada pelo Marco Túlio e pelo Franco Nos, fazer essa pesquisa de humor. E na pesquisa de humor foi assim, como se colocasse uma em cima da outra e falar assim, tá, aonde que o pessoal está com o humor mais negativo? Putz, na hora que o cara acorda para ir voar. Né? Na hora que ele chega, tem, mas se você for ver qual que é o mais problemático, é na hora que você sai para voar na madrugada. Né? Bom, tá legal. Então as coisas bateram, a fadiga ela tem variação de humor, né? E o interessante é que a variação de humor ela pode ser até clínica, né? Então hoje existem até distúrbios, né? Hoje eu não sabia, depois que a gente vai vendo que essa coisa é séria, né? Então na parte psiquiátrica, né? Psicologia, a variação de humor, ela pode entrar em transtorno bipolar, transtorno de... Não, eu não sou dessa área, eu não sei dizer, mas eu Sim, sei... sim. Essa questão da fadiga também, perguntando assim, olhando na aviação comercial no Brasil, que, sei lá, nos anos 90 não se voava tão na madrugada como se voa hoje, né? Como se começou a voar nos anos 2000, que a operação é quase que sem parar, né, com a aeronave. Então ela desceu, aí, sei lá, 11 horas está decolando Belo Horizonte, Recife, aí o cara volta de Recife para São Paulo, 5 da manhã. Então, eu sei que antes não tinha tantas, ou eu estou enganado, não sei, não tinha tantas operações noturnas como a gente tem hoje. Isso também, de certa forma, aumentou o número de tripulantes que voam nesses horários muito distintos, né? Assim, durante a semana. Tá certo essa colocação? Perfeito, Paulo. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando aqui, você colocou no meu passado ali, né? Quando eu entrei na Mata, né? É verdade. A gente geralmente fazia os voos para o Nordeste, né? Que você saía de São Paulo, vamos supor, você ia fazer com escalas, parar em Fortaleza, ou então em São Luís, ou então em Manaus, os fins de linha lá em cima, Uhum. e você chegava por volta de 10, 11 horas da noite. Né? Você saía por volta de 4, 5 horas da tarde aqui de Guarulhos e ia chegar lá 10, 11 horas da noite. Esse era o normal. Aí o avião ficava parado para manutenção, no dia seguinte, 6 horas da manhã, esse voo era desfeito. Voltava para São Paulo. Então era essa malha, mais ou menos, que acontecia, né? E geralmente você chegava, ia dormir, né? Passava o dia lá no seu destino, lá e no outro dia de manhã você voltava. Então, quer dizer, realmente não tinha esse aproveitamento. O aproveitamento do voo noturno ele começa na história aqui no Brasil com a Transbrasil, fazendo um voo de 67, que eu acho que era Guarulhos-Recife, que eles levavam carga no porão. Então, a passagem eles vendiam baratinha,
Mas o interessante era a carga, que o voo já estava pago ali pela carga, então o passageiro ele era algo mais ali para eles. E aí, só que um começou e viu que deu certo, todo mundo foi atrás, a concorrência não fica para Perfeito. trás. E E aí você, começou, o senhor que voou na Gol tantos anos, né? A Gol praticamente já nasceu nesse modelo, né? Já nasceu com vários voos na madrugada, né? sim, sim. E aproveitamento o máximo que puder. O avião foi feito para voar, não é para ficar parado, essa é a verdade, né? O avião no É, chão é prejuízo na certa. Você tem que fazer voar e colocar carga, fazer, vender assento, vender espaço no avião de carga. É um comércio como qualquer outro. sim. E isso impactou nessa fadiga da tripulação. Tem uma pergunta enviada aqui para mim, Licate, pelo Araújo Neto, nosso amigo de Manaus, que estava lá com a gente na pizza lá do canal Asa. O Araújo Neto, ele mandou uma pergunta aqui que é o seguinte, que ele quer saber se a fadiga é maior quando o piloto voa em jornadas diurnas ou em jornadas seguidas noturnas. Tem alguma diferença desse aspecto da fadiga? É mais assim, se, né, se tem uma sequência muito longa de diurnas também, isso gera também um agravante de fadiga, ou essas quebras de assim, agora essa semana você voou diurno, aí depois você vai voar noturno e depois volta. Como é que é? Tem muita diferença no aspecto da fadiga? Olha, a fadiga para a gente, normalmente, né, na aviação essa que a gente trabalha, ela é para você assegurar o sono, né? Que é o que vai te recuperar. O sono tem todas as suas funcionalidades, como o pessoal diz, a higiene do sono, né? Como se você estivesse limpando todas as suas células ali e se renovando para o dia seguinte. Quando você não consegue ter esse sono reparador, é claro que você vai ter sonolência no dia seguinte, né? Então, se você voa de dia, num horário que você teve condições de dormir o suficiente, né? A gente fala em média de 8 horas, mas tem o curto dormidor, tem o longo dormidor, isso é uma individualidade de cada um, porém a maioria das pessoas vão dormir entre 7 horas e meia e 8 horas. Quando você tem essa oportunidade, você vai estar mais disposto, você vai estar com o seu estado de alerta melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Então, quando você faz o voo noturno, você interrompe teu ciclo circadiano, você interrompe essa higiene do sono, vamos passar. Eu costumo dizer assim: imagina que você tem que parar uma aeronave à noite para fazer manutenção, né? E se essa manutenção não for completa, no dia seguinte você vai ter problema com o avião, ou vai ter um problema de alguma maneira. E a mesma coisa com a gente. O sono é como se fosse uma manutenção. A hora que você está dormindo, você está fazendo a tua higiene do sono, você está tendo um sono reparador, né? Suas células estão se recuperando, aquela coisa toda. Dizem que a gente até emagrece quando dorme, né? Quando dorme bem, você desincha, aquela coisa. Então, lógico que o sono, quando você tem privação de sono, com certeza teu estado de alerta vai ser pior, né? Indifere, então, né, se é o noturno ou o diurno, mas é evidente que o noturno você vai quebrando, né, esse ciclo. Licate, uma pergunta que eu tenho também, que é o seguinte: a gente já viu, e aí falando para o público que não é diretamente ligado ao mundo da aviação, aquela imagem do piloto no cockpit tirando um cochilo, né, enquanto está na operação. O que você podia explicar sobre aquela imagem, até desmistificar isso? De que em determinados voos, né, de longo curso e tal, como é que essa questão da soneca no cockpit? Olha, a soneca, né, que eles chamam de control rest, né, você está no que seria um descanso controlado, ele é previsto pela ICAO. Tá? Então, tem o DOC 9966, que é o que fala sobre sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Desculpa, e ele é até incentivado, né, na verdade, porque quando você está o sono, a sonolência, muitas vezes, ela vem de forma incontrolável. Né? É a mesma coisa quando você vê um motorista dormindo na estrada, ele não dormiu, aquilo ele não teve controle. Na verdade, o que a gente precisaria ter é uma mitigação de risco para ele não ter um sono incontrolável naquele momento. Então, o que seria essa mitigação do risco? Ele ter oportunidade de sono para estar ali recuperado, né? Então,
quando a gente fala, nesse caso, controlar você ter o sono adequado e não esperar chegar numa situação incontrolável, ele é bom. Se você está em voo e precisa, né, tá com sono incontrolável, a soneca ela é bem-vinda, ela é saudável, né? Imagina você não dormir, você tem a opção de não dormir, de não mitigar o risco de você ficar acordado sem estar ligado em nada, sem ter teu estado de alerta adequado numa hora do pouso. Então, é muito mais desejável que você tenha esse sono controlado em voo, né, o control rest previsto pela ICAO, mas aí depende de um monte de coisa, de fatores de mitigação de risco, até mesmo de legislação, para que isso seja legalmente viável, né, que ele seja operacional. Mas Perfeito. ele e control rest, você deve ter uma soneca dizem os especialistas, de no máximo 40 minutos, né? Recomendável 30. Por quê? Para você não entrar no sono profundo. Se você entra no sono profundo, a tua recuperação ela é lenta. Para você começar a ter, o teu tempo de reação fica muito lento ainda. Vale lembrar aquele acidente da Air India, onde o piloto dormiu 2 horas, né? Pagou, né? Durante o voo. E a hora que ele acorda, já está na hora da descida, ele acorda todo desorientado, e aí ocorreu um acidente onde a condição climática não era das piores, não tinha nenhuma emergência no avião, ele vara a pista e morre um monte de gente lá por causa disso, do cara acabar de acordar, né, desorientado, Uhum. então o control rest ele tem que ser feito, né, dentro de um limite, para você não entrar num sono profundo, né, que você fique ali uns 10, 15 minutos ali antes de assumir o comando, para você se orientar direitinho, o que está acontecendo e tal. Vai no banheiro, né? Toma se estica, né? Algum movimento corporal, alguma coisa. É É, muito bom, viu, Paulo? Porque melhor do que você ficar forçando, brigando, ou então que o sono seja incontrolável, que você chega numa aproximação final e você durma ali sem se apaga, né? Na verdade. porque é muito interessante ouvir isso, Licate, porque assim, aqui no meu ambiente de escritório, né, de uma redação, assim, tem determinados dias que você fala, meu, se eu não der uma descansada, uma meia hora, 40 minutos, eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir produzir, eu vou escrever, não vai ser produtivo, eu vou ficar patinando aqui no. Aí você dá aquela siesta, né, clássica, né, que é em tantos países, né, a siesta incorporada, né, na cultura, né, de tantos países, sobretudo onde faz muito calor, tudo, que é impossível você andar ao meio-dia, 1 da tarde, né? Então, é o sono regenerador, né? Como é que é? O beauty sleep, né? Eu já ouvi falar esse termo, beauty sleep, é o sono da beleza, né? Que aí você acorda, você tá uma beleza, assim. A gente tem um termo que do professor Mena Barreto, da USP, aqui aquela USP da Ayrton Senna, ali quando você vai para Guarulhos, né? Que é o efeito feijoada, né? Depois do almoço. Dificilmente você não tenha uma sonolência. E se você for ver ali na parte do ciclo circadiano, você tem uma baixa da temperatura corporal, né, depois do almoço, né? Claro que dependendo o que você come, aquilo pode agravar, né? Você come uma comida pesada, gordurosa, por isso a gente fala efeito feijoada, às vezes a sonolência ela é maior, mas todo Uhum. mundo tem essa variação, né? E é interessante que quando você vai medir a variação de humor das pessoas, o humor vai estar mais negativo mesmo, porque a pessoa quer estar descansando, né? Não quer estar. Então você vai falar, quando a gente diz assim, bom dia por quê? Só se for para você aquela história, né? Realmente o humor da pessoa não vai estar bom naquele momento, tanto depois do almoço quanto na parte da madrugada, que aí a gente tem todo um efeito é, 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 o efeito hormonal, né? Então, a melatonina, né, que te leva ao sono, ou então o cortisol que te mantém desperto, né? Então, o corpo humano ele tem suas variações e isso não é não é a gente que manda, é assim que acontece. É para isso que nós somos programados. E uma das coisas que eu acho que chama atenção é que, por exemplo, o homem já foi para a Lua, mas não conseguiu ainda ter um respeito nas suas limitações humanas, né? Gozado, né? Então, poxa vida. Então, Paulo, o interessante é que nessa pesquisa, essa foi a primeira pesquisa que a gente fez nessa variação de humor, né? Depois, eu me interessei muito pelo assunto e comecei a participar de reuniões, né, fora do país, com recursos próprios, né? Porque aí
o interesse despertou, foi aquela loucura, né? E eu comecei a participar fora de simpósios, né? De seminários, enfim, sobre fadiga. E nessas discussões que eu ia, eu comecei a fazer um network muito importante para mim, né? Que eram pessoas, diretor do Instituto do Sono de Nova York, pessoal da Boeing, né? Que estava buscando ali a criar um novo sistema de software para desempenho humano, o pessoal do que faz aquele safety fast, né, que é um outro. Então, pessoas que foram desenvolvendo softwares, discussões com as unions, né, que seriam os sindicatos lá nos Estados Unidos, né, de comissários, que é um negócio muito respeitado lá, de pilotos, né, que são separados, enfim, de pesquisadores, de pessoal de agências reguladoras, FAA, EASA. Então, quer dizer, foi aquela mais um monte de informação. Cada vez que eu ia para fora e assistia um simpósio desse e conhecia, eu voltava com a mala assim cheia, com a bagagem cheia de conhecimento, né? E aí eu falava, como é que eu vou falar isso lá no Brasil para alguém, né? Os caras vão falar que eu sou louco, falar que existe um software que você pode prever a sonolência de um piloto no voo, que aquilo vai ser bom para fazer uma escala de voo, então vai ser bom para a investigação do acidente. Como é que eu me senti meio que um feiticeiro, sabe quando os caras querem queimar a bruxa, né? Porra, o cara sabe, como é que ele pode saber? E nisso, naquela época, eu ganhei aqueles demos dos caras lá e comecei a falar, né? Que olha, tem um software aqui que dá para você prever, né? Quando o cara vai estar com um sono incontrolável, por exemplo, né? Olha, que E aí, interessante. cara, não, mas aí a gente tem uma regulamentação, a gente segue a lei, você não vai mudar a lei. E aí começou aquelas discussões bobas, né? Enquanto você vinha com conhecimento científico, com o pessoal já estava discutindo lá, na década de 2000, 2000 até 2010, aqui no Brasil os caras nem sonhavam nessa história. Então, para mim foi meio pesado nesse começo, né? Porque realmente você tem, eu acho que é tipo uma negação. Ninguém quer sair da zona de conforto. Às vezes as pessoas faziam a escala há 30 anos daquela maneira, como é que ia chegar alguém para mostrar que tinha uma possibilidade de fazer diferente, respeitando essas limitações e que você pudesse evitar, né? Uma das coisas que chamou a atenção foi um comandante Simon Stewart da EasyJet, que ele era o diretor de safety lá, né, que eu tive a honra de conhecê-lo, e eles estavam fazendo pela primeira vez no mundo uma empresa comercial, né, low cost, verdadeiramente low cost, né, que os caras, o lucro do voo é uma lata de Coca-Cola. Ele estava desenvolvendo porque eles estavam tendo muito evento foca também lá, né, que nem assim, mas era muita coisa e eles estavam preocupados com a segurança por ter um acidente. E quando eles iam fazer a investigação desses eventos, eles viram que a fadiga estava envolvida, a escala estava puxada, que estava mal gerenciada, né, não tinha limitação, quer dizer, não por maldade, mas é por não ter conhecimento mesmo, né? E aí ele foi junto com a ANAC deles lá do Reino Unido, né? A CIA do Reino Unido, eles começaram a fazer alguns testes de voo e aí eles foram mudando algumas coisas, né? E aí a EasyJet em 2005 passa a ser a primeira empresa aérea no mundo, sendo low cost, mesmo sendo low cost, a ter um gerenciamento de fadiga. E o Simon passa a passar essa informação para os outros, né? Para a gente que estava lá. Inclusive, esse questionário que a gente usou numa pesquisa em 2012, ele foi da EasyJet, né? Ele foi o que os caras usavam lá para saber se algum evento foco tinha a fadiga. E por que a gente usou essa pesquisa? Que em 2011, quando a ICAO faz esse anúncio em Montreal, que eu estava presente lá, aí você vê que a história a gente vai se jogando de cabeça, né, Paulo? Eu Muito bacana. O tema é tão fascinante que eu acabei, né? Às vezes a minha esposa fica brava. Até hoje mesmo ela estava discutindo comigo que às vezes eu não levo ela para passear, mas eu vou fazer os negócios de fadiga. Você conheceu a Silvinha, sabe como é que é? Conheci. E aí fui lá para ICAO, em Montreal, né? E aí tô lá e vejo um anúncio do senador Blairo Maggi que ele está propondo aumento de jornada de trabalho. Quando eu vejo aquilo, eu falei, pô, eu tô aqui na ICAO, em Montreal. O pessoal passando novas recomendações. Está certo que recomendações não são padrões a serem seguidos pelos países signatários, mas é uma recomendação. E no Brasil está vendo... Bom,
sem discussão, quando eu voltei, procurei a equipe do senador Blairo Maggi para conversar sobre o tema e falar que eu tinha uma coisa para apresentar para ele sobre o tema, né? Um embasamento científico. Tal. Fui muito bem recebido, viu, Paulo? Eu nunca tinha pisado no Congresso, eu fui muito bem recebido. E aí até tive uma aula de cidadania nisso tudo, porque às vezes a gente reclama muito, né, dos outros que estão lá em Brasília, mas a gente não vai lá também para fazer a nossa parte. A gente não vai lá para tentar conversar com um parlamentar e convencê-lo, às vezes, da importância de um tema. Aí ele falou, pô, falou, olha, ele me explicou o seguinte, falou, tem muita coisa, muita lei que às vezes a gente propõe de um jeito e no final ela sai totalmente da proposta inicial. Falou assim, falou, e esse tema eu tenho certeza, Ricardo, que vai ser isso aí. Eu propus uma coisa, se quiser você até me encontra, depois a gente não se encontrou mais, mas você vai voltar com o que foi aprovado e com esse tema que eu propus aqui, você vai ver se teve, com esse projeto, para ver se vai ter alguma coisa. Realmente não tem nada a ver com o projeto que foi apresentado, com o projeto que foi aprovado. O nosso relator desse projeto foi o senador Vicentinho Alves, lá do Tocantins, né? E por que ele escolheu, ele pediu para ser o relator desse projeto do Blairo Maggi? Porque ele era piloto também, né? O senador, antes de ser senador, ele voava no garimpo, voava. Então ele tem até hoje, ele é então na época ele como senador queria ajudar de alguma maneira, né? A gente e ele foi uma das pessoas que abriram as portas lá para mim aprender. O aprendizado foi muito grande, né? Aí a gente participou e uma das questões que o senador Vicentinho Alves ele chamou foi o seguinte, falou, Alicate, qual é a nossa estatística de acidente por fadiga aqui no Brasil? Eu falei, senador, não tem. Ele falou, como não tem? Eu falei, não tem, porque eu tive no CENIPA, no começo das pesquisas, era o Brigadeiro Querso, lá o Coronel Afonso, na época que estavam lá, abriram as portas, eu cheguei a olhar alguns acidentes que eu achava que poderia ter sido fadiga, mas não... que nessa pergunta do senador, né, quando ele faz a provocação, aí ele liga para o CENIPA, né? Ele liga para o CENIPA e pergunta, né? Aí alguém que atendeu do outro lado, que eu não sei quem era, ele me diz o seguinte, que aquilo era um gap que tinha no CENIPA mesmo, e eles não tinham braço na época tal para ver isso aí, mas eles tinham um gap muito grande com relação a essa parte de investigação, né? Por isso que não tinha também a parte de metodologia. E aí, aquilo, toda crise é uma oportunidade, falou, opa, vamos fazer uma pesquisa, vou usar aquilo que o Simon fez lá na EasyJet, que é aberto, fizemos uma pesquisa e a gente começa a identificar um monte de coisa. E uma das coisas, ela fala sobre bocejo, aí você vai entrar no acidente, não vamos entrar no mérito aqui, mas do 3054, isso é uma informação aberta, o bocejo, ele é presente, né, no acidente lá, abaixo de 10 mil pés. Então, aí tinha um bocejo, né, do comandante. No acidente com o Legacy e o voo 907 da Gol também, tinha um bocejo do comandante do Legacy. E aí, na hora que você vai estudando esses assuntos, você começa a ver alguma coisa diferente. E dentro da nossa pesquisa, o bocejo ele foi muito alto, né? Então, a maioria dos pilotos falam que na sonolência, no estado fisiológico, o bocejo, né? E como o bocejo é fisiológico, o sono é fisiológico, deveria ter tido uma investigação do CENIPA. E aí fui orientado a levar essas informações ao CNPAA, que acontece em 2 reuniões, né? O Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é ligado ao CENIPA, né? O Centro de Investigação Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, onde a parte civil, né, todos os atores ali da aviação, eles podem falar sobre safety. E aí eu levei essa pesquisa, mostrando que a gente teve 2 acidentes ali de grandes proporções, né, onde tinha um fator fisiológico, não estou dizendo que isso foi fator contribuinte, não tenho nem, não existe, não posso falar isso, não tenho nem autoridade para falar esse tipo de coisa, mas o bocejo estava presente. E aí eu falei assim, o que chama atenção? Nós fizemos uma pesquisa onde tem um alto índice de bocejo e que antecedem os acidentes. Se o bocejo ele é fisiológico, por que não teve uma investigação médica aqui, né, fisiológica aqui nesse? E aí, como você leva o problema, você tem que apresentar também uma solução. Aí a solução foi criar uma Comissão Nacional de Fadiga Humana para que a gente criasse uma metodologia de investigação
de fadiga no Brasil. Bem audaz, né, esse tipo de proposta, mas eu fiz, né, e deu certo, foi aprovado por unanimidade lá. E isso foi legal, porque deu um salto, né, de conhecimento para todo mundo que estava com esse tema engasgado na garganta, porque todo mundo tinha um problema de fadiga na aviação, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que nós vamos mitigar esse risco? Né? O tema ele é muito recente na história da aviação, né? Porque os estudos da NASA começaram em 80, terminaram em 92, né? E a gente fala recente porque Sim. era recente, ninguém estava estudando o tema, levando a sério, como a gente vê na última década, né? De 2010 até 2020, e agora a gente continua nessa década de 2020. Então, isso aí começa a discussão, também teve a provocação do Blairo Mágico, esse novo projeto de lei, e aí a coisa começa a tomar um volume rápido, inclusive até uma mudança sindical, né? Que na época a gente tinha um sindicato mais antigo, a moda antiga, que não tinha... A gente estava bem sem representatividade, com todo o respeito a quem estava lá na época, mas a gente estava bem fraquinho com esses sistemas modernos aí. Eles estavam muito ligados naquela parte da Varig, da VASP, Uhum. uma aviação mais que estava recentemente acabando e entrando outras, né? E como você falou, e a aviação pegando fogo, começando a fazer madrugada. E a galera, entendeu, E, cometendo erro. E quem está no operacional, a coisa não para, né? Você está lá no dia a dia, com fadiga, muitas vezes. Então, o que eu entendo, Licati, é que a partir desses seus estudos, desse seu trabalho de relacionamento também, de participação em eventos, você também conseguiu trazer para o Brasil essas boas práticas internacionais nesse tema da fadiga humana na aviação. Claro, e ajudando muito com a chancela da EasyJet, né? Desse comandante que você citou, que isso, assim, você tem um grande player aí, né? Que fala, ó, a turma lá tá fazendo assim, bicho. A gente tem que também. É mais ou menos isso. Paulo, porque o que o pessoal dizia? Que o gerenciar a fadiga, você mexer na escala do tripulante, isso iria trazer um grande prejuízo para as empresas. Esse era o discurso, era, como é que se fala, uma oratória, né, que o pessoal fazia. Uhum. Eu falava, não pode ser. Então me prova por que a EasyJet foi a primeira empresa aérea no mundo, uma empresa low cost de verdade, que o lucro às vezes é uma lata de Coca-Cola, aplicou o processo e virou de um safety case, passou a ser um business case. Por que lá deu certo e aqui não pode dar? Aí os caras, mas não pode isso. Não pode, porque quando eles foram renovar o seguro da frota, eles ganharam desconto. E quando eles ganharam esse desconto, eles repassaram no preço da passagem. Eles conseguiram baixar a passagem e tomar o cliente da Ryanair. Olha só que história louca, meu, casa de pai. Aí eu falava, e aqui no Brasil, todo mundo tem aí praticamente aí, 2, 3 empresas, não consegue fazer. Por quê? Não consegue ou não quer? Aí eu lembro uma vez que a gente estava numa discussão com o governo, né? Que essa discussão ela foi longa, né? E aí o ministro da época ele pede para que as empresas apresentem esse déficit, né? Que poderia trazer. E até hoje não foi apresentado, né? Então, quer dizer, não tinha, não tem. E a gente sabe que você cuidar bem das pessoas, não só do seu capital financeiro, mas do seu capital humano, ele traz recursos para a empresa, sem dúvida, sem dúvida. A EasyJet ela deixou de ter aquele monte de gente de reserva nos aeroportos, entendeu? Quer dizer, uma escala muito mais produtiva, um menor número de funcionários saindo de dispensa médica, enfim, Isso. aquilo que não está aos olhos do gestor, né? Ele não consegue enxergar, eles na EasyJet eles conseguiram ver depois que eles aplicaram essas melhorias, que era por safety, né? Só safety, que era um safety case que passou a ser um business case. Então isso aí foi uma coisa um outro aprendizado também, Paulo, que foi fantástico, né? Então quer dizer, só traz vantagem financeira. Você cuidar das pessoas, ele não é só um cuidar que você é bonzinho, porque aquilo também traz resultado financeiro para a empresa, é muito bom. E a fadiga não foi diferente. E com isso, né, com esses estudos, junto com o CNPA,
foi mudado a diretoria do sindicato, eu nunca fiz parte da diretoria do sindicato, e sim da Associação Brasileira dos Pilotos de Aviação Civil, que era a Abrapac, né, que o pessoal me acolheu também para me ajudar nas viagens, pô, toda hora, aí começou a demanda, né, toda hora está em Brasília, e a gente às vezes precisa de um guarda-chuva, às vezes você vai fazer as coisas sozinho, mas você tem que ter um guarda-chuva, um CNPq para te assegurar, porque você está botando a cara ali, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Você identifica muito, né? É uma pessoa que colocou a cara para fora, né? Você vai ali pela associação, é associação, não é você. Uhum. Você está levando um tema, mas é assim que foi. E no fim acabou dando certo, mudou uma moçada nova, cabeça nova no sindicato dos aeronautas. Então, hoje, pô, eu acho que foi muito legal o trabalho que eles fizeram. E eles conseguiram, né, com essa moçada, unir a moçada e ali até a participação dentro do Congresso, de muitas audiências que tinha, de levar bastante gente para estar lá e dizendo, olha, nós estamos aqui e estamos de olho. Então, isso também foi uma coisa muito forte, né? Você vê que o trabalho, embora a gente ter começado lá atrás, mas também teve esse sucesso, né, do pessoal que não só do sindicato, pelo apoio que eles tiveram, mas de todos os aeronautas que brigaram para que isso, né, que foram fazer seus direitos valerem, né, mudar uma legislação que era também uma recomendação da Organização de Aviação Civil Internacional, não era nada inventado, né? Perfeito. Inclusive, Licati, foi recentemente, acho que foi no final do ano passado, que nos Estados Unidos teve uma mudança importante, né, dessa questão das escalas, não teve? Eu lembro até no canal Asa, lá do Robert, ele comentou sobre um fato importante aí dessa questão que está envolvido, né, com fadiga, tudo. O caso do Colgan Air, um acidente que aconteceu com, não lembro se era uma PR, um avião bimotor assim, decolou em Nova Jersey, Nova York, ele ia para Niagara, fica divisa com o Canadá, né? Uhum. E pegou gelo e estourou e caiu. Aí quando eles foram ver o histórico, né, que do ciclo vigília-sono, aí eles vão ver, né, que o comandante dormiu no DO, a copilota ela vinha lá de Los Angeles, não sei de onde, lá do outro lado dos Estados Unidos, de carona no FedEx, passou o dia no DO dormindo no sofazinho. Então, quer dizer, tudo para dar errado, né? E até o acidente acontecer. Quer dizer, todos os buraquinhos ali do James Reason ali ficaram alinhados para o acidente. Então, esse aí que aconteceu. A sociedade começou a cobrar o presidente dos Estados Unidos, que era o Obama, né? Obama. O Obama, Barack Obama. Uhum. E aí ele vai lá e toma uma providência e pede para a FAA criar uma regra seguindo esses preceitos de gerenciamento de fadiga. Então, teve uma mudança muito grande por causa desse acidente. E lá também teve uma história que está ali na memória deles, que chama Meg's Law. Meg's Law é uma menina que sofreu um acidente, né? Um rapaz que trabalhava no McDonald's, ele trabalhou de madrugada, várias madrugadas, ali também teve utilização de álcool, droga, antes, aí o moleque não dormiu, enfim, e aí ele vai lá e bate no carro da Meg, que era uma menina, acho que de 20 anos, e ela vem a falecer. Isso comoveu a população lá para, acho que em estado de New Jersey, se eu não me engano, e ali eles criaram essa lei, Meg's Law, que chama, porque eles viram que a pessoa não poderia ficar mais de 20 horas, lá eles têm um limite, né? Então, se você se envolver no acidente e tiver com uma vigília de mais de 18 ou 20 horas, você vai ser culpado da mesma maneira que tivesse sido alcoolizado, né? Perfeito. Então, isso aí é uma cultura, né? Tanto que nesses aplicativos, né, no Uber, por exemplo, tem um limite de 12 horas que o cara pode usar o aplicativo, né? Porque tem cara que roda aí 18 horas e você pega um Uber achando que você tá comprando um serviço seguro, você tá com um cara que não dormiu há várias horas, né? Então, assim... horas ali, né, no serviço, Só mais uma perguntinha, Alicate, que aqui a história é boa. Aqueles relógios smartwatches, eles, de que forma que eles são utilizados, ou de que a pessoa, como é que você observa esse tipo de tecnologia de smartwatch que
faz análise do nosso sono, das atividades. Isso de fato ajuda, contribui para a gente ter as informações são apuradas. Você acha que é uma boa ferramenta? Olha, assim, ajuda. Vou dizer, toda ajuda é bem-vinda, né? Se a gente for lembrar que até uma década a gente não tinha nada, hoje a gente já tem toda essa tecnologia, por que não Verdade. se é a favor? Então, ajuda. Geralmente, né, você tem acelerômetros, né? Não sei nos relógios, mas no relógio também, no smartwatch, ou então no celular. Às vezes você tem aquele celular aquele reloginho que combina. Então, geralmente, o que acontece? Quando você está dormindo, você não se movimenta, né? Você não tem movimento nenhum. A partir do momento que você mexeu na cama para cá ou para lá, você está acordado, né? Que aqui o movimento ele é relacionado a quando você está acordado, na verdade, né? Mesmo que você não esteja super consciente, mas você acordou naquele momento ali. Todo aquele seu processo do sono ele foi interrompido, mesmo que seja por um pouquinho. E quando você interrompe várias vezes à noite durante o seu sono, aquilo vai contando que você não dormiu. Às vezes a pessoa se mexeu 4 horas seguidas, se você for na somatória, e dormiu 4 horas. Então, quer dizer, ela está com 4 horas de débito de sono. E esses reloginhos, eles medem essa parte de movimento. Ele é um acelerômetro, né? Perfeito. E ali ele vai medindo a tua qualidade de sono. É muito utilizado, né? Inclusive, fiz uma pesquisa agora, eu participei, né, como participante, usando 15 dias um actímetro, né? Que ele é certificado para fazer esse tipo de pesquisa. Esses outros smartwatches, eles não são certificados para pesquisa, mas pode te ajudar a ter uma ideia, se você tem um problema de sono. Às vezes a pessoa tem apneia, é muito normal, né? A pessoa tem apneia e quando ela falta o ar, que ela dá aquela roncada, que ela se mexe ali, né? Até Isso, porque isso. é natural, né? Ela acorda. Então, o sono é bem deficiente e ela se aparenta muito sonolenta, né? Sofre de sonolência durante o dia. Então, ajuda para você ter uma noção para ver como está a tua qualidade de sono, sim. Se vê É, que está ruim, procure um médico, vai fazer uma polissonografia, né? E procurar ter um diagnóstico adequado. Ó, então eu vou caminhando aqui para o final, Alicate, mas já adiantando que assim, adorei aqui a nossa conversa, porque assim, falamos sobre aviação, que é uma paixão, e sobre sono, que também é uma coisa ótima. Eu adoro dormir, durmo super bem, e a gente sempre aprende, né? Porque dormir é bom, né? E dormir bem faz bem, né? É isso aí. Bom, Licate, eu quero, finalizando aqui, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, contar um pouco da sua história, da sua trajetória e de todos os ensinamentos que você tem para compartilhar. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Licate, a todos os amigos, aviadores, amigos da aviação que admiram e respeitam muito a sua história, seu trabalho e sua carreira na aviação, Licate. Para bom, fechar nossa conversa, queria que você deixasse um recado final. em primeiro lugar, obrigado, muito obrigado, né, por ter me convidado, um convite, como falei, estou muito honrado de estar participando com você, né, nesse bate-papo, né? Obrigado pela oportunidade de poder passar isso, né, para os ouvintes, né? Lembrando que eu sou um piloto normal, como qualquer outro, né? Eu sigo uma escala, tenho minhas indignações, minhas felicidades, minhas angústias, minhas alegrias atrás de um manche, né? Uma carreira que eu me orgulho muito. E também espero que sirva de incentivo essa nossa conversa, Paulo, para que outras pessoas continuem estudos, ou que seja sobre fadiga, ou qualquer outro tema que possa trazer uma melhoria para a gente na segurança, né, das operações, na salvaguarda da vida humana, né, e que possa nos trazer aí, nos ajudar a progredir no nosso modal de transporte aéreo, né? Então, é isso que eu trago. O pessoal que for estudar, que gosta da aviação, que vai fazer uma faculdade, procura fazer um TCC, mesmo que seja simples, mas que traga um resultado prático para a gente. Não precisa ser um doutorado, pós-doutorado, não precisa ser nada disso. Uma coisa assim, às vezes as melhores soluções estão naquelas coisinhas mais simples do mundo, entendeu? Então, às vezes a gente acha que precisa ser um astronauta, né? Inclusive, você vai falar com o Marcos Pontes, lá é um cara mais simples do mundo quando você vai conversar com ele. Ele vai lembrar da história da ferrovia que ele trabalhava e chegou aí para o espaço, né? Hoje ministro, foi, né, senador. Então,
de uma pessoa simples, com soluções simples, você consegue ter soluções fantásticas. É isso que eu queria deixar aí de incentivo para a galera, que possa nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa aviação. Então, mais uma vez, muito obrigado, Licati. Bons voos sempre. Um abraço! Um abraço a todos aí.